Olá, vou estar falando um pouquinho agora sobre atividades de educação física que possam ser feitas no ensino fundamental, né? A educação física, então, ela é uma disciplina que conjuga diversas competências, né? Como o desenvolvimento psicomotor, a saúde, né? O bem-estar, a sociabilidade, princípios, né, como solidariedade, lealdade, empatia, né, jogo limpo. E para isso, fizemos uma lista que como inspiração, né, para a realização de atividades, né, voltadas para o exercício, né, dessas competências, que ao mesmo tempo elas divertem e entretêm, né, entretêm as pessoas de todas as idades, né. Um deles é o alongamento, né. Ele é muito importante antes da prática de qualquer atividade física, né? Porque ele prepara os músculos, as articulações, evitando assim as lesões, né? E em geral, todos os grupos musculares, eles devem ser alongados, mas a forma e a intensidade, né? Ela deve variar de acordo com a atividade a ser realizada posteriormente, né? É muito importante a atenção e o respeito aos limites de cada participante, né? Não se deve exagerar sobre o risco de lesões, né? Cada um tem habilidades diferentes, né? Exemplos podem ser feitos alongamentos de pernas, né, de braço, alongamentos abdominais e das costas também, que seria a lombar e a cervical. O aquecimento também, assim como o alongamento, ele é muito importante para evitar as lesões e também para o melhor aproveitamento das atividades, né? Caminhadas, corridas leves, né? Ou de alguma intensidade, elas preparam os participantes para as atividades a serem realizadas. Como exemplo, podemos citar a corrida livre, né? Os circuitos, eles podem ser feitos em utilizar linhas, né? Cones, bambolês e agachamentos também, abdominais, polichinelo, flexões também, né? Os jogos, então, eles são muito importantes para desenvolver o espírito da equipe, o respeito às regras, né, a competitividade de um jogo limpo, e por isso é preferível que os jogos eles sejam coletivos, né, e as práticas individuais também. Todas as práticas, elas podem ser ajustadas, né, de modo intencional para desenvolver alguns aspectos específicos, né. As regras sobre a obrigatoriedade do passe, né, da participação de toda a equipe nas jogadas, ajustes nas regras de pontuação, são sempre bem-vindos, né, quando proporcionam um desenvolvimento de valores, né. Como exemplos desses jogos, a gente pode citar o vôlei, né? O vôlei sentado também, futebol, o basquete, handebol, o atletismo e vários outros também. As brincadeiras também, assim como os jogos, elas possibilitam o exercício de uma série de fatores, né, que vão para além das atividades físicas. Portanto, as brincadeiras, elas possuem um valor lúdico importante, né, para o desenvolvimento da criatividade, né, da empatia. Em geral, as brincadeiras, elas atuam um universo fechado,
com suas próprias regras, possibilitam o desempenho de papéis, né, importantes para o desenvolvimento social dos participantes. Ainda, ela atua como uma quebra de rotina, né, uma quebra na rotina de jovens e adultos. Exemplos de brincadeiras, podemos citar os piques, né, que seria pique-cola, pique-esconde, pique-bandeira, né, cabra cega também, morto-vivo, estátua, né, cabo de guerra, bobinho, altinha, circuito de obstáculos e gincanas em geral também, né. Também podemos citar as atividades feitas em sala de aulas, né? Que normalmente são nos momentos mais difíceis para os professores de educação física, né? E para os estudantes também, né? Geralmente eles não gostam das atividades dentro da sala, né? Porque eles são habituados, né, a espaços mais amplos, né? E o uso da sala de aula, seja por necessidade, né? Ou seja por estratégia pedagógica também, ele pode encontrar dificuldades para o engajamento, né, e para a participação dos alunos. As atividades de sala, elas podem ser divertidas também, né, um importante espaço de troca e uma boa oportunidade para desenvolver alguns valores e princípios importantes para o desenvolvimento integral de todos, né. Exemplos de brincadeiras de sala, quiz sobre esportes e conhecimentos gerais, né? Passeio vendado com guia vidente, né? É um tema de inclusão, né? Solidariedade e confiança, né? Montagem de estruturas com material reciclado, damas, xadrez, jogos de tabuleiro e jogos cooperativos também, né? Começar alongando o nosso corpo, juntando as mãozinhas lá em cima, como um foguete. A gente vai crescer tentando alcançar o céu. Vamos balançando as nossas pernas, despertando nosso corpo e olhando lá em cima. Cresce bem, estica bem o corpinho. Agora vamos levar as duas mãozinhas lá para baixo, tentando alcançar os pezinhos. Não pode dobrar o joelho, deixa o bumbum lá pra cima. E sobe devagar, desenrolando igual uma minhoca. De novo lá em cima, empurra o teto e vai balançando as perninhas igual um foguete. E desceu, levou as mãozinhas lá embaixo, solta a cabeça, estica o joelho e sobe desenrolando. Perninhas afastadas, mãozinha na cintura, o bumbum vai de um lado, vai do outro, de um lado, do outro, de um lado, do outro, de um lado, do outro. E pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Bem grande e do outro lado, bem grande. Agora juntou os pezinhos, equilíbrio, pega o pezinho lá atrás, junta joelho com joelho e segura. Quero ver quem consegue fazer sem cair. Trocando a perna, segura o pezinho lá atrás, junta joelho com joelho, segura o pé bem pertinho do bumbum, sem cair. Olha o equilíbrio. Soltou os pezinhos. E agora vamos trabalhar os nossos braços. Mãozinha no ombro, estica o braço. Mão no ombro, estica o braço. Mão no ombro, estica. Mão no ombro, estica e pra cima. E no ombro, em cima, no ombro, em cima, no ombro, em cima. Mãozinha lá em cima. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Vai descendo a mãozinha. Abaixando o braço. Segurou as mãos fechadas. E roda, e roda, e roda, e roda. Troca o lado, e roda, e roda, e roda. Mãozinha na cintura, e agora o pezinho vai lá na frente. E faz o pé do palhaço, o pé da bailarina. Palhaço,
da bailarina, do palhaço, da bailarina, do palhaço, da bailarina. Trocou o pé da bailarina, palhaço, da bailarina, palhaço, bailarina, palhaço, bailarina, palhaço. Agora a gente vai descer lá na posição do sapo. Vamos pôr a mãozinha no chão e vamos balançar de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Mãozinha no chão, bumbum vai para cima, bumbum vai para baixo, bumbum vai para cima, bumbum vai para baixo. Mais 2 vezes. E subiu e desceu. Agora pode sentar, perninha lá na frente, esticou o bracinho do foguete e vai pegar os pezinhos lá embaixo, tenta olhar lá no joelho, vê se ele descolou do chão, não pode descolar o joelho do chão. Equilibrando um pé em cima do outro. Vamos pegar o pezinho que tá lá em cima e tentar dar um beijinho lá no joelho. De novo. De novo. Trocando. Faz o bracinho de foguete. Pega o pezinho lá na frente e 3 beijinhos no joelho. Afastando as pernas o máximo que consegue e a gente vai contar até 10, colocando a mãozinha lá do lado do pé e depois indo do outro lado. Vamos junto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora eu vou descer o meu corpinho lá na frente para assistir televisão. Fica lá assistindo televisão, esperando o desenho passar, alonga a perninha e voltou. Vai fechando a perninha, vamos fazer a perninha do índio e vamos escalar nossa corda. Escala, 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 escala. Desce devagar e agora a cabecinha vai para cima, para baixo, para cima, para baixo, cima, para baixo. E do lado, pro outro, do lado, pro outro, do lado, pro outro. Uma volta grande e uma volta grande. Isso! E aí, o corpinho já acordou? Espero que sim. Bem, essa é a aula número 2, onde nós iremos tratar aí do plano de aula, o que eu chamo de plano pronto. É uma sequência, já tivemos a aula 1, se você ainda não viu essa aula, procura essa aula aqui no nosso canal, porque ela é muito importante, para que você tenha toda a sequência, ok? Então, nessa aula 2, nós voltaremos a tratar das brincadeiras e jogos, uma outra habilidade. Então, é um sequenciamento de habilidades que é proposta pela BNCC e que também está sendo proposta pelos currículos estaduais. Então, procure também o currículo aí do seu estado, que você vai ter uma habilidade muito parecida com a que nós vamos tematizar hoje na aula. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Nessa aula, nós preparamos uma aula bem interessante para os alunos dos primeiros e segundos anos, né, do ensino fundamental, que é o primeiro bloco, o bloco 1. Então, a unidade temática, brincadeiras e jogos. Então, a sequência dessa aula 1, onde nós vamos dar aí um sequenciamento para que vocês entendam como funciona. O objeto de conhecimento que nós escolhemos hoje, que está elencado aí a essa unidade temática, são as brincadeiras e jogos da cultura popular e regional. O objeto específico, um conjunto de brincadeiras que vão desenvolver as múltiplas linguagens. Local da aula. Então, essa aula pode ser realizada no pátio da escola, na quadra, no campo, mas o início dessa aula vai ser na sua sala de aula. A duração da aula. Então, nós estimamos aí uma duração média de 50 minutos. A habilidade que será desenvolvida nessa aula. Eu costumo dizer que a habilidade é o coração da aula, né? É o objetivo principal do professor desenvolver a aula para que os alunos ganhem a habilidade que está sendo proposta. Então, a habilidade 02.
Os alunos terão que explicar, por meio de múltiplas linguagens, que linguagens são essas? A linguagem corporal, visual, oral e escrita. As brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para as suas culturas de origem. Então, vocês vão perceber que essa é uma habilidade muito complexa. Então, eu volto a repetir. Uma habilidade dessa não vai ser desenvolvida em apenas uma aula. O professor vai ter que organizar um conjunto de aulas para que essa habilidade seja totalmente assimilada e desenvolvida pelos alunos. Beleza? Então, quais serão as dimensões do conhecimento que vão ser desenvolvidas nessa aula? Eu elenquei aí a experimentação, a análise e a compreensão. As competências gerais, que são as competências gerais da BNCC. Os alunos vão, ao desenvolver e tematizar essa aula, automaticamente vão ganhar conhecimento, melhorar a comunicação e o poder de argumentação. E as competências específicas de educação física? Para essa aula, corpo em movimento e autonomia. Então, como vai acontecer a parte inicial da aula, aquele primeiro momento, né, o momento preparatório, o momento de contextualização? Para essa aula aí, eu destinei mais ou menos 15 minutos. Então, o professor vai começar na sala de aula, onde ele vai escrever na lousa qual vai ser a prática corporal tematizada. Aqui, para essa aula, nós sabemos que é brincadeiras e jogos. E qual é o respectivo objeto de conhecimento? O professor vai colocar lá na lousa. Porque é importante que o aluno saiba o que é que ele está realizando na aula. Qual é o tema da aula? O que é que ele vai desenvolver naquela aula? Qual vai ser a habilidade que ele vai ganhar naquela aula? Mesmo sendo alunos aí muito pequenos, né, de 6 e 7 anos. Mas é muito importante que o professor já comece a contextualizar isso aí dentro das aulas de educação física. Em seguida, o professor vai explicar sobre as diversas possibilidades que as pessoas possuem, né, que o ser humano possui, de desenvolver as múltiplas linguagens. Explicar para os alunos quais são essas possibilidades, né, do ser humano nas suas diferentes áreas de atuação, poder desenvolver essas linguagens diferenciadas. Depois, ele vai pedir para que cada aluno da sua turma aí escolha um tipo de linguagem. Após a explicação, ele vai pedir para que cada aluno escolha uma linguagem, seja ela corporal, visual ou oral. Nessa aula, nós não iremos utilizar a linguagem escrita. E que ele vai ter que escolher uma brincadeira, né, que ele use uma dessas linguagens. Mas como os alunos ainda são muito pequenos, o professor vai dar alguns exemplos, né, vai anotar lá na lousa alguns exemplos de brincadeiras que vão desenvolver a linguagem corporal, a linguagem visual ou a linguagem oral. Ok? Depois disso, o professor vai levar os alunos, tirar os alunos da sala de aula e vai levá-los aí para o local da aula prática, né, da aula procedimental. Então, nesse local, o professor vai separar os alunos de acordo com a linguagem que ele escolheu. Qual foi a linguagem corporal que ele escolheu? Então, em cada canto da quadra, ele vai organizar esses grupos. E vai determinar 5 minutos, né, para que esses alunos em grupo, eles possam lá verbalizar, trocar informações, trocar ideias, né, nos seus respectivos grupos, e conversarem entre si, e vão escolher aí, elencar 2 brincadeiras de acordo com o seu tipo de linguagem. Então, eles vão escolher 2 brincadeiras que vão trabalhar essas linguagens aí, né? Visual, oral ou corporal. Tá? E aí, depois disso, o aluno que vai ser escolhido, o professor vai escolher aí um aluno que será o capitão, tá? O aluno que vai, nessa aula, representar os demais alunos. É importante que o professor vá fazendo essas anotações para que em cada aula ele escolha um capitão diferente. Logicamente, quando a gente trabalha aí dentro dessa perspectiva, as metodologias ativas, elas são muito facilmente utilizadas, né? Para que o aluno ganhe essas habilidades e as competências, o professor tem que utilizar métodos, né, de ensino para que os alunos possam ter uma aprendizagem mais significativa. Beleza? Então, cada aluno vai explicar um pouquinho das suas brincadeiras. Depois desse momento, os alunos vão realizar as brincadeiras, vão experimentar essas brincadeiras, vão vivenciar essas brincadeiras, tá bom? Para desenvolver essa habilidade. Aqui eu elenquei apenas algumas, para vocês terem ideia. Para a linguagem corporal, por exemplo, a brincadeira do morto ou vivo, que é muito conhecida. Mas cada professor vai planejar e organizar, dentro aí das suas possibilidades, 1, 2 ou 3 brincadeiras para dar exemplos para os alunos. Para a linguagem visual, que geralmente se usa alguma coisa ligada à escrita, à visualização. Nesse caso aqui, a brincadeira de esconde-esconde, né, onde o aluno vai ter que procurar visualizar
o outro aluno onde ele está escondido. E a linguagem oral, por exemplo, aqui eu escolhi a brincadeira de pular corda, né, associada a uma música. Por exemplo, um homem bateu em minha porta e eu abri. Então essa música é muito característica quando as crianças brincam de pular corda. Então ele vai estar realizando uma atividade motora e ao mesmo tempo utilizando a linguagem oral. Mas esses 3 tipos de linguagem associados às brincadeiras é apenas a título de exemplo. Vocês vão ter total liberdade aí para planejar com mais calma e escolherem brincadeiras que vão atingir esses diferentes tipos de linguagem, ok? Na parte final, uma parte final mais curta, onde ao finalizar essas brincadeiras de múltiplas linguagens, né, onde os alunos aí desenvolveram essa habilidade proposta para essa aula, o professor vai reunir esses alunos, aí vai explicar que essas diferentes linguagens estão associadas e que elas não podem ser desenvolvidas em separado. Logicamente que uma ou outra linguagem vai ser mais otimizada, vai estar mais proeminente em determinado tipo de brincadeira. Tá? E também mostrar que quando esses alunos desenvolvem essas linguagens aí, ele vai estar desenvolvendo automaticamente o desenvolvimento físico-motor, além de fazer um resgate dessas brincadeiras populares, desse conjunto de brincadeiras que foram utilizadas nessa aula de educação física, tá bom? Então, para fortalecer esse processo de avaliação, o professor ainda vai solicitar dos alunos que realizem como tarefa de casa um desenho. Eles vão fazer aí a linguagem escrita, né, que não estava presente na aula, mas eles vão fazer isso em casa com mais calma, né, que seria a tarefa de casa. Fazer um desenho correspondente à brincadeira e à linguagem que foi desenvolvida pelo seu grupo, tá bom? E pedir para que esses alunos tragam na próxima aula e o professor pode expor isso aí no mural da própria sala de aula, no mural de educação física, no mural mais centralizado da escola.